O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e, inicialmente, fazia parte da Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Ela teve início mais ou menos em 75, mais ou menos não, em 75, que foi realizado um primeiro seminário de atividades espaciais no Rio de Janeiro, num lugar lá em cima lá da Floresta da Tijuca, lá os militares organizaram, mas tinha gente do INPE. E foi aqui que começou-se a discutir a criação de uma missão espacial brasileira, né? Esse foi o primeiro seminário. Depois ocorreu um segundo seminário, anos depois, já em 1979, 78, 79, já no INPE, né? Aqui então já se decidiu por uma missão espacial completa brasileira. Aqui nessa mesa tem representantes da aeronáutica, do INPE, possivelmente do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Até mostrei aqui o Brigadeiro Piva, que eu acredito que na época era o diretor do CTA. Com o atraso no desenvolvimento do veículo lançador de satélite por parte dos militares, o governo brasileiro decidiu lançar o SCD-1 por meio de um foguete contratado. A decisão, porém, não foi fácil e causou desgastes para a equipe. No final teve aquele dizer que não estava pronto, que a gente estava forçando lançar, e aí botaram ele em quarentena. Aquele foi político, foi polêmico, mas a gente perdeu, né? Foi quando se mudou a direção do INPE. O satélite, na verdade, ele estava pronto em 88. Em 88, em 89 a gente já poderia ter lançado. Mas como ele estava atrelado ao programa do foguete, né, do VLS, então ficou esperando. Qual era o problema? O problema é que a MEC-B, como concebida, previa desenvolvimento paralelo, conjunto de satélite e foguete. E a gente, com aquela retomada, terminamos o satélite. E agora? Vai ficar esperando? E aí começou a forçar a lançar. E aí, no final, a gente perdeu essa briga aí, e o satélite foi para uma quarentena lá no INPE, ficou um tempo lá, dizendo que estava testando, mas depois pegaram e lançaram fora. Então, quer dizer... Então, houve esse desconforto aí, acredito que mais entre o INPE e o lado militar do programa, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, na época, acharam que, de fato, era bom mesmo lançar com foguete estrangeiro, e foi feita uma licitação, ganhou um foguete Pegasus, né, que é um foguete americano. O lançamento deveria ter acontecido ao final de 1992, mas um contratempo pouco usual acabou atrapalhando a missão. O foguete estava com alguns problemas, o lançamento anterior tinha falhado e os engenheiros da empresa eles estavam querendo fazer de tudo para que esse lançamento não falhasse, né? Senão seria um grande fracasso para a empresa. Mas estava muito próximo das festividades de Natal e não sabíamos que a base que a estrutura necessária para os lançamentos não estaria disponível devido às festas natalinas. Então, em vez de ser lançado em 92, foi lançado no começo de 93. Em 9 de fevereiro de 1993, o SCD-1 finalmente ganhou o espaço a bordo de um foguete norte-americano Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. O SCD-1, que está operando há 26 anos, ainda é usado para coletar e retransmitir dados como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Até hoje é usado, né? Pela ANA, né? Agência de Águas, eles usam. Não podia estar usando muito mais, porque também não tem manutenção. A agência acho que usa 600, 700 plataformas, hoje depende ainda do SCD, de coleta de dados no solo, tu vê a aplicação. O SCD-1, que é o mais antigo, que foi em 93, a bateria não está funcionando mais, então ele só consegue coletar dados quando ele realmente está passando sobre o Brasil e está sendo iluminado, porque os painéis solares coletam a energia solar
e aí ele consegue coletar os dados das plataformas e enviar para nós. Mas ele não consegue fazer isso mais quando ele não está iluminado. Iluminado significa ter a presença do sol irradiando sobre ele. Ao SCD2 nós conseguimos coletar os dados, né, mesmo independente se está ou não iluminado. Voando a uma velocidade de 27 mil km por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para concluir uma volta na Terra, caminho que o satélite já percorreu mais de 137 mil vezes.